Muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de REITs, como montar um portfólio de REITs, que tem a colaboração da XTB. Neste episódio 4 eu vou-vos trazer um REIT que sou particularmente fã e que, como todos os REITs, tem aspectos negativos também, naturalmente, mas um REIT do qual eu gosto muito e não se preocupem, eu estou a anotar todos os vossos REITs, as vossas sugestões de análise e elas mais cedo ou mais tarde serão endereçadas e portanto serão alvo de análise aqui portanto, nesta série. Hoje é dia 14 de agosto de 2020. Há aqui dois segmentos que foram gravados ontem, no dia 13, onde eu basicamente exploro o portfólio atual que já temos, o Geo e o SPG, e esse segmento vai passar já de seguida e depois dele eu vou voltar então aqui à apresentação. Ok, voltado então de novo aqui à apresentação, é importante dizer, como eu estava a dizer, que este segmento que agora está a ver, no fundo, foi gravado a 14 de agosto. Vou fazer uma análise e vários comentários ao OHI, o Omega Healthcare Investors, que no fundo é o REIT central de hoje. E dizer já que vou comentar muito sobre o market cap e sobre a atividade, comparar o REIT com o setor todo, os dividendos e tudo mais, o futuro do setor e do REIT, também vou falar disso, a minha opinião sobre isso, e depois deixar uma ordem colocada para compra. Omega Healthcare Investors, então temos aqui o take home do NAREIT, da National Association of REITs, ou NAREIT. Vemos aqui que tem um market cap de 7,32 mil milhões de dólares. Portanto, é um REIT, eu diria, consideravelmente grande. Maior do que o Geo, que já temos no nosso portfólio, e menor do que o SPG. Mas é um REIT relativamente grande. Está num setor que me agrada muito e é por isso também que eu sou fã do OHI. Tem transacionado acima de 30 dólares ultimamente, que é algo que eu já o transacionei várias vezes a 29, mesmo num presente, peço desculpa, num passado muito recente, e atualmente tem estado consecutivamente acima dos 30 dólares. Vai também distribuir dividendos proximamente, portanto, possivelmente até lá a cotação do REIT não cairá muito. Em termos de 52 semanas, tivemos um low muito, muito baixinho, de menos de 15 dólares, mas também tivemos um high relativamente alto em função daquilo que é a cotação de hoje. Enfim, o volume costuma ser relativamente alto, tanto a média 30 dias como o volume de ontem. O dividendo são 67 cêntimos de dólar, portanto isso dá um yield de 8,20% anualizado, o que é manifestamente bom para os REITs que temos. E no último quarter, no último trimestre, tiveram FFOs de quase 700 milhões de dólares. Portanto, dá para compararmos já aqui, acho que já começam a ter também alguma experiência. É um REIT que não está claramente abaixo do SPG e nós vamos ver pela política de expansão do HI que está abaixo, não tem a ambição de crescer tão rápido como o SPG, que claramente compra muito e expande muito rápido, que também é uma coisa que eu gosto. É um REIT bastante maior ainda assim do que o Geo, mas é um REIT que em algumas coisas é muito conservador, totalmente diferente se calhar do SPG nesse aspecto, mais parecido com o Geo, mas noutras coisas é bastante inovador, bastante mais parecido então com o SPG e menos com o Geo. E portanto estamos aqui precisamente no meio, e foi também por causa disso que eu trouxe o HI a este quarto episódio, porque queria alguma coisa para balancear e na realidade quero montar aqui um portfólio de muito longo termo, muito balanceado, e portanto o HI encaixa-se como uma luva. Muito bem, atividade do HI. O Omega basicamente investe em dois setores diferentes que estão dentro do setor da saúde. Os SNFs, Skilled Nursing Facilities, que basicamente, e isso compõe já agora 84% do portfólio, basicamente isso são, podemos chamar-lhe real estate, portanto imóveis, cujos negócios inerentes se dedicam a recuperar pessoas que tiveram, sei lá, ataques cardíacos, recuperar pessoas que tiveram problemas e foram operadas e tiveram o pós-operatório,
Tudo isso diz respeito ao conceito de SNF, Skilled Nursing Facilities, onde normalmente há, normalmente, se não sempre, não conheço nenhuma SNF que não tenha, portanto, enfermeiros e um acompanhamento médico das pessoas que passam por estes problemas. E, portanto, investir no OHI é investir também em real estate, em imobiliário, que potencia este tipo de coisas. E depois tem uma parte alocada a lares, e é aqui que é um bocadinho revolucionário, embora ainda só comprima 16% dos seus investimentos. É público desde 1992, nós já vamos ver o histórico do OHI, mas é um REIT essencialmente muito certinho, e é por isso que eu sou um grande fã do OHI. Nos mercados financeiros sou um investidor relativamente conservador, e apraz muito investir no OHI também por causa disso. Teve um merge, contudo, em 2015, com o Aviv REIT, e não, acho que o ticker era mesmo Aviv. Tornou-se, a partir desse ano, no maior REIT de SNFs do mundo. E em 2019, salvo erro, ou 18, foi algo recente, adquiriu este REIT, Mad Equities Realty, por 625 milhões de dólares. Portanto, tem aqui uma política de expansão, tem aqui uma política de visão de longo termo, mas se nós compararmos, por exemplo, com o SPG, vemos que é um REIT muito mais certinho, muito mais pés na terra, e eu gosto muito disso no setor da saúde, porque acho que tem tudo para funcionar. Ataca um novo conceito de SNFs e mais até de lares, na realidade, para novos velhos, e esta expressão eu não gosto nada de usar velhos, gosto mais de usar outros termos, mas os novos velhos é algo que também é uma expressão muito promovida nos Estados Unidos, que são basicamente pessoas que enfim, já estão numa faixa etária bastante avançada, são idosos, mas que já não são aqueles idosos que querem ir para um lar como os idosos há 30, 40 anos, em que vão para um lar e basicamente a vida acaba lá, a atividade da pessoa acaba lá. Não, os lares que o OHI se tem dedicado, de facto, promovem muita atividade física, promovem muita dinâmica nas pessoas, e esse é talvez o fator mais revolucionário do OHI que eu gosto particularmente. O portfólio, em termos de portfólio, isto já agora é retirado aqui, as fontes estão cá sempre, se não tiverem erro meu, deixem por favor nos comentários que eu vou responder. É essencialmente um REIT que investe nos Estados Unidos, vamos já ser muito claros quanto a isso. O único país fora dos Estados Unidos onde investe é no Reino Unido, e tem, enfim, é um investimento muito controlado, muito pequeno, que comprou há algum tempo, muito pequeno em função do portfólio total. Claro, está em 40 estados. Aqui há uns tempos eu lembro-me de olhar para o HI e ter uma discussão, mas já é de facto muito extensa e não faz muito sentido. Porque não investir em Illinois e New Jersey? Que basicamente, especialmente New Jersey, são os estados onde à partida haveria muita clientela. Mas, enfim, foi uma discussão que eu nunca percebi, nunca consegui chegar a lado nenhum. Hoje em dia está em 40 estados e tem 959 unidades funcionais, as quais, aliás, são geridas por 69 operadores, ou seja, 69 empresas que exploram esses imóveis. Este portfólio foi atualizado a 30 de junho e está bastante congruente com aquilo que é hoje, agosto de 2020. Em termos da disposição, vemos que basicamente está muito concentrado na Flórida. O Texas tem, aliás, voltando aqui para trás, tem um mapa de cores em que quanto mais azul, mais escuro, aliás, e azul em particular, mais unidades lá tem, e quanto mais cinzento e branco, menos unidades tem, naturalmente. Portanto, vemos aqui uma concentração grande na Flórida, no Texas e na Califórnia. Temos aqui Califórnia 6.1, Pensilvânia temos aqui, peço desculpa, era para dar para trás, 6.3, temos aqui no estado do Michigan, que é este estado aqui, a norte, um estado também muito bom no setor da CNF, 7.1, e enfim, por aí vai. No Reino Unido o portfólio representa 4.2%, portanto representa mais do que alguns dos estados Unidos, menos do que outros. Mas é um investimento controlado e diria que não podemos considerar este REIT diversificado ao nível global, na minha opinião. Portanto, é um REIT, é bom que tenham noção que investir no HI é investir no imobiliário dos Estados Unidos, ok? Em termos de revenue, de receita,
A maior parte vem naturalmente portanto, rendimentos prediais, de arrendar as suas propriedades. Tem aqui algumas mortgage notes, portanto, tornando-se quase um REIT de papel em 8,5%, que eu acho, não tenho aqui bem presente, e também não queria tornar isto altamente técnico, mas eu acho que vem de algumas fusões, de merges e de aquisições que o HI fez, porque a política sempre foi investir, entre aspas, pesado em CNFs e lares, mas especialmente CNFs, onde é o líder do setor. Temos depois aqui outras fontes de rendimento e que representam algo mínimo. Se falarmos em healthcare, em serviços de saúde, nós vamos encontrar aqui o Omega Healthcare a representar 7% do índice. É um REIT que compete, na minha opinião, diretamente com o Sabra, que é bastante mais pequeno, e com o CareTrust, que também é bastante mais pequeno. Enfim, há aqui mais que têm um peso mais residual. O Welltower também está também na realidade está no setor de saúde. Já tem mais lares o Welltower, portanto provavelmente o Welltower é bastante mais conhecido. Ventas e HealthPeak, que também serão no fundo objeto de análise aqui nesta série, mais cedo ou mais tarde, até porque sou fã de alguns destes REITs que aqui estão, mas de facto o Omega diz muito, está essencialmente em skilled nursing. Tem muito boa cotação em termos de dívida, embora este gráfico já seja pré-Covid-19, vemos aqui março de 2020. Bond rating bastante bom, o que para o setor não há aqui uma grande diferença. O Omega está em BB-, há aqui os BB+, portanto está um bocadinho acima, mas tem um debt ratio bastante controlado. Tem aqui um debt over EBITDA, e nós já vamos à analítica para ver melhor como é que as coisas estão hoje, bastante interessantes. E aquilo que eu acho que o Omega tem em termos de expansão, para alguns de vocês que gostam de expansão, no horizonte será efetivamente adquirir, por exemplo, o Sabra, ou eventualmente optar por um merge e o CareTrust. O LTC eu também já tinha referenciado aqui neste canal algures, não sei exatamente onde, mas que na realidade o LTC, na minha opinião, é uma cópia em muitas coisas do HI, ok? Mas eu acho que o HI tem aqui muito ainda por onde expandir e tem tudo para se tornar um grande REIT no setor de healthcare. Se compararmos, por exemplo, com o Welltower, vemos um market cap que é cerca de 1/3 do Welltower, mas o Welltower tem um problema um bocadinho maior. É que os concorrentes do Welltower valem mais do que metade do Welltower, e portanto as possibilidades de aquisição do Welltower para realmente se tornar um líder muito destacado, que já acontece com o Omega, okay? Isso é importante dizer, são de facto um bocadinho mais pequenas. Este gráfico foi elaborado pelo Hoya Capital Real Estate, que basicamente tem muita informação sobre REITs, e em colaboração com o iREIT, do qual o analista Brad Thomas, que eu já aqui referenciei na série e no canal várias vezes, faz parte. Notícias recentes. Eu quis deixar este slide propositadamente assim muito em branco, para dizer que efetivamente há muito poucas notícias do HI. E isto reflete bem o quão certinho, constante e estável, e nós já vamos ver isso nos gráficos, ele tem sido. Basicamente, há 3 meses atrás, o REIT saiu do Covid-19, ou da Covid-19, como queiram, bastante reforçado. Enfim, praticamente não aconteceu nada. No segundo trimestre bateu as expectativas, e há pouco tempo, aliás, foi recentemente, todos os REITs estão agora, por estes dias, a divulgar os resultados do segundo quarter, e bateu as expectativas, o que fez aumentar também a cotação do REIT. Ela neste momento está acima de $30, já vou falar um bocadinho mais disso. E a distribuição dos dividendos está aí a rebentar, e portanto não acredito que ela vá baixar dos $30 até à próxima distribuição de dividendos de 67 cêntimos por share, o que possivelmente vai implicar aqui alguma coisa. Vamos então agora olhar para a analítica, portanto para a análise real dos números, e perceber onde é que neste momento estamos. Ora, começamos este nosso episódio um pouco ao contrário. Estou a gravar este segmento no dia 13 de agosto de 2020, como se pode ver, em pleno mercado aberto.
E vamos andar ao contrário neste episódio, como eu disse, porque vamos, antes de mais, perceber como é que está o nosso portfólio até agora, ou o meu portfólio até agora. Em primeiro lugar, avaliar o yield, onde eu tenho uma posição, devo ter já a dizer para disclosure, tenho uma posição bastante maior do que aquilo que é mostrado na minha conta da XTB, bastante maior, e portanto tenho uma posição relativamente grande no GIO, que efetivamente é um REIT que tem algumas particularidades e recentemente, muito recentemente, melhor dizendo, anunciou os resultados do segundo trimestre. E é muito curioso, eu normalmente uso o Yahoo Finance, acho que já tinha dito isto, para ver notícias dos vários REITs e das várias stocks onde estou interessado em investir. E, naturalmente, se houver alguma coisa que seja, que exista uma informação genérica sobre o REIT, ela vai constar aqui. E, naturalmente, se houver resultados anunciados, também aqui estará. Portanto, na realidade, o GIO tem lidado com vários processos. Isto não é nada normal ver-se. Quando vocês entram no Yahoo Finance e selecionam um REIT ou uma stock, não é normal ver-se que nas notícias aquilo que tem acontecido é imensos lawsuits contra o REIT ou a stock. E eu não vou comentar muito sobre isso, até porque não conheço bem os trâmites, mas essencialmente há um conjunto de investidores que acham que houve alguma manipulação do valor da stock, o que nunca é bom sinal, mesmo que sejam apenas notícias, nunca é bom sinal. Se por acaso, e há muitos já agora, são escritórios de advogados a convencer os vários shareholders em tentarem uma ação contra o REIT, isto nunca é bom sinal. Tem desvalorizado tremendamente o REIT, aliás, se nós aqui viermos num espaço de um mês, reparem que ele, num espaço de um mês, só esteve uma vez acima de $12, que tinha um suporte muito bom. Aliás, há 6 meses conseguimos ver esse suporte muito nítido aqui, mais ou menos por aqui, e portanto ele chegou a andar a 14, antes do Corona estava em 16, 17, e portanto temos aqui de facto um descrédito muito grande. Isto não é recente, não, embora aqui haja 3 dias atrás, 6 dias atrás, etc. Isto não é propriamente recente, já se verificava. O que também é muito relevante é, no fundo, os resultados do segundo trimestre, que eu vou desde já avaliar aqui, portanto, clicando neste link. Os resultados foram mistos, eu diria que não foram muito maus, mas também não foram bons. E porquê é que não foram bons? Primeiro porque foram reportadas as perdas, também não seria de esperar outra coisa, é verdade, mas foram reportadas as perdas e é sempre mau, ou quase sempre mau, podemos dizer, para o valor da stock. E, em particular, reportaram uma perda em termos de ativos de 1,3 milhões de dólares pre-tax, e mais algumas despesas. Relativamente ao Covid-19 foram cerca de 4 milhões de dólares. Portanto, houve uma série de despesas. Aquilo que me pareceu bastante atrativo foi o Adjusted FFO, que na realidade cresceu, como eu vou já de seguida aqui mostrar no meu Excel. Na realidade cresceu bastante em relação ao último trimestre. Eu vou arrastar para aqui esta janela, portanto eu estou a avaliar neste momento o GIO. Está a cotação que estava hoje, ou pelo menos há bocadinho quando eu vi, 11,13. O market cap neste momento está a 1,34 bilhões, 1,34 mil milhões. O número de outstanding shares também na realidade cresceu ligeiramente, um tudo nada, podemos dizer. E portanto cresceu um bocadinho. O revenue, já agora, deixar aqui também já a balance sheet, acho que é mais interessante. O revenue por share do último trimestre diminuiu um bocadinho, seria também de esperar, mas não houve aqui resultados, não vou fazer aqui uma análise muito extensa, não houve aqui resultados nenhums estratosfericamente maus, e até fiquei agradavelmente surpreendido com o EFFO por share reportado este trimestre de 2,3 em termos de ano fiscal e de 0,66 cêntimos, que é o que está por share, e portanto achei que foi um bom resultado. A única coisa que eu não gostei foi de facto as despesas avultadas relativamente ao Covid, e enfim temos tido uma flutuação grande da stock, que realmente pode até continuar a fazer com que perca algum valor, porque, especialmente no caso já agora, isto eu devo dizer isto de uma forma muito séria, se por acaso
as ações, lá está, vemos mais notícias dessas. Se por acaso essas ações forem bem sucedidas, então provavelmente podemos um declínio. O meu, não diria a minha estimativa, mas se calhar o meu instinto é que se por acaso o GIO ganhar estas ações intentadas, então a ação vai disparar e provavelmente a níveis pré-corona ou perto disso, porque tem sido para aí que tem caminhado os mercados e o GIO não perdeu o valor fundamental nenhum, na minha opinião, tem resultados muito consistentes, é um REIT muito consistente, muito direitinho. Houve também aqui outra coisa que não me agradou muito, que foi o corte de dividendos, mas que já é esperado, na realidade. Passou de, salvo 46 cêntimos, ou 48 cêntimos, assim que é, para 0,34 cêntimos, o que dá, naturalmente, um dividendo anualizado de 1,36. Estamos sempre a falar de dólares, naturalmente. Ainda assim, se este dividendo fosse constante, estaríamos a falar de 12%, mais de 12%. O book value cresceu um bocadinho para 7,88, nada também preocupante, na minha opinião, portanto, dado que a ação está a cotar 11. E depois, em termos de métricas, as coisas ainda estão relativamente favoráveis. Há aqui algumas coisas que efetivamente, enfim, têm um bocadinho, têm algumas nuances e claramente eu não recomendo a colocar todo o capital no GIO, mas o GIO tem aqui coisas bastante boas, tem outras menos boas, com quase todos os REITs que eu queria agora comentar. Portanto, foi o único REIT do qual eu hoje fiz update. Price over FFO, FFO em primeiro lugar é excelente, vê-se muito poucos REITs, tirando o MAC, que por acaso está aqui, Massrich. Tirando o MAC, não me lembro de nenhum REIT nos últimos tempos que eu tenha analisado que realmente tenha chegado a um Price over FFO tão baixo, um múltiplo tão baixo. O Price over FFO, na realidade, também está muito interessante, abaixo de 5. Não são todos os REITs que divulgam os EFFOs, e mesmo quando divulgam, um EFFO de um REIT não é igual a um EFFO do outro REIT, porque não há propriamente uma lógica para calcular isto, ao contrário do EFFO que é definido pelo NAREIT, a National Association dos REITs, não é? E depois temos aqui alguns pontos que eu gostaria efetivamente de tocar. Primeiro, continua com níveis de liquidez bastante baixos, melhorou ligeiramente relativamente ao último trimestre, mas continua com liquidez bastante baixinha. É um REIT que na realidade opera com pouca liquidez, sempre assim foi, e é isso que é expectável que aconteça no futuro. Debt to EBITDA, na realidade, está agora um bocadinho pior, o que me faz crer que este REIT não tenha grandes capacidades de se alavancar muito mais no futuro, dado que vamos entrar no coronavírus e que eu acho que a banca vai restringir bastante a concessão de crédito. No entanto, também foi anunciado neste segundo quarter que é expectável colocar entre 50 a 100 milhões de dólares, em excess cash flow todos os anos para abater na dívida. E, portanto, não consegui perceber, até tentei ver em direto a conferência de imprensa, não consegui ver tudo, vi só um bocadinho, e também não consegui entender ainda qual é o resto da estratégia do GIO em termos de alavancagem futura e de expansão de portfólio. Portanto, mesmo que isto é relevante, porque mesmo que o REIT continue a alocar 100 a 150 milhões de dólares por ano, ou 50 a 100, e se continuar a alavancar-se um pouco mais do que isso, vamos ter naturalmente um debt to EBITDA crescente. Debt to cash, já falei, ou aliás, cash to debt de 2,3% é pouca liquidez, mas é um REIT que funciona com pouca liquidez. Já relativamente ao book value, não é particularmente mau, também não é particularmente bom, mas diria que está perfeitamente ajustado em relação àquilo que o setor, no fundo, preconiza. Já relativamente ao dividendo do FFO payout ratio, isto é algo muito importante e que me fizeram uma pergunta num último vídeo dos REITs e que diziam se eu não estava preocupado com o REIT. Muito bem, eu venho aqui à balance sheet, não é? E vou aqui colocar isto em tempo real. Este foi o único valor já agora que eu ainda não fiz update, precisamente para chegar aqui e fazer dividend payout do FFO. E, portanto, aqui nós encontramos 0,79. Portanto, na realidade já estamos em 79%, o que me confere
um rastro positivo, na minha opinião, portanto até 80%, é bom. No primeiro trimestre foi de facto mau, agora foi bom, o REIT inclusivamente conseguiu aumentar um bocadinho a sua liquidez, e não tenho informação de que de facto seja muito mau REIT. O Dividend Payout Ratio, de facto, neste momento já estamos em 155%, no primeiro trimestre estávamos em 229%, mas atenção, esta métrica, para mim, não tem o mesmo valor. Aliás, outro dia perguntavam-me, mas qual é o melhor livro para eu começar em REITs? Eu recomendo a toda a gente ler o livro de Brett Thomas, que foi coautorado com uma senhora que eu agora por acaso não me lembro o nome, que é gestora de REITs já há muitos anos, mas quando eu quero explicar um conceito a alguém no REITs, já nisto há algum tempo, e já cheguei a uma conclusão, não há propriamente um livro que consiga explicar alguns conceitos como eu gosto de explicar, e portanto, possivelmente vou escrever um livro sobre REITs no futuro, mas compreendam que há pouca gente interessada, ou relativamente a um mercado muito grande, portanto não sei se me compensa, mas alguma coisa eu escreverei sobre isto, nem que sejam vários artigos de bolso ou um site inteiro com informação sobre REITs. Isto para dizer o quê? Que efetivamente estas duas métricas têm que ser levadas com uma pitada de sal, e portanto o dividend payout to FFO, na realidade, é bastante mais importante do que o payout ratio do dividendo. Porque os REITs não são medidos em earnings, ok? E os REITs basicamente andam à volta dos FFOs. Isso é que são as métricas verdadeiras, se quisermos, ou reliable, confiáveis para REITs. E, portanto, nesse sentido, eu olho para esta métrica, não me parece nada mal, e agora parece-me ainda melhor, simplesmente porque o REIT foi bastante cortado, não sei o que é que aconteceu aos FFOs, portanto, só aqui ver rapidamente o que é que aconteceu aos FFOs gerais, mas tenho a ideia de que não se alteraram substancialmente. Portanto, eu vou aqui colocar FFO. Portanto, temos o FFO por share, que, ok, tinha crescido até um bocadinho, portanto, os FFOs na realidade até cresceram, houve despesas com o Covid-19. No fundo, é esta análise que eu faço do GIL. Muito bem, vou então fazer update aqui dos números do SPG e já vos mostro os resultados, os números finais, inclusivamente podem andar para trás e para a frente para perceber como é que o REIT está. Ok, relativamente ao SPG, Silent Property Group, na realidade temos aqui temos muito mais atividade no SPG, aliás é um REIT enormíssimo, com market cap enorme, de 20 bilhões, e um REIT que também me parece bastante bem gerido, tem uma série de políticas de expansão, diria até agressivas. No segundo trimestre, e já agora foi há relativamente pouco tempo, também há 3 dias atrás, salvo erro, que comunicou os resultados do segundo trimestre. Cá estão eles aqui, portanto há 2, 3 dias atrás comunicou. Ficaram abaixo das estimativas. Aquilo que era planeado era cerca de 98 cêntimos por share em termos de FFOs, salvo erro, mas temos aqui um outro anúncio, vamos ver aqui, talvez. Exatamente, portanto, aquilo que era esperado eram 98 cêntimos por share em termos de earnings, quando na realidade a coisa ficou por 83 cêntimos. Também em termos de revenue, aquilo que era estimado era 1,14 mil milhões, ou bilhões, quando na realidade ficou com 1,07. E, portanto, a estimativa dos resultados atuais finais, assim que ficaram abaixo da estimativa. Muito bem. Coisas muito importantes que têm acontecido e nos últimos dias continuam a fazer isso. O Simon Property Group fez uma bid pelo JCPenney, que basicamente é um retalhista enormíssimo dos Estados Unidos, que declarou falência, e o SPG e o Brookfield são, na realidade, neste momento, os mais bem posicionados para efetivamente adquirir o JCPenney. Vamos ver o que é que acontece. Acho que são boas notícias para um REIT grande que tem uma política de expansão muito agressiva. Faz sentido. E também há aqui uma coisa que eu gostaria de salientar, que é um acordo recente, ou rumores de um acordo recente com a Amazon, em que basicamente a Amazon quer basicamente ficar com o espaço livre do SPG, nomeadamente usar para fulfillment centers, para o FBA e coisas do género. E, aliás, aqui várias notícias, todos os dias a sair. Why Amazon Simon Property Deal would bring Mouse closer to relevancy. Portanto, há muitas coisas a acontecer e, muito
sinceramente, eu acho que é possível. Acho que é uma estratégia excelente para ambos, especialmente para a Amazon, mas acho que também o SPG seria beneficiado de uma coisa deste género e, portanto, ficaria bastante bem posicionado. Vamos ver o que é que acontece relativamente a isso. O que é que já aconteceu? E isso sim é importante. O que aconteceu foi que o SPG declarou que perdeu 10.500 dias de shopping days, portanto, quase isso, úteis. Ou seja, em todas, devido aos confinamentos que houve nos Estados Unidos e que em alguns sítios ainda continua a haver, foram perdidos mais de 10.000 dias. Claro, por localização, terá sido um determinado número de dias e depois, somando tudo, naturalmente, dá 10.500 dias úteis, o que é um número alto e daí eles terem vindo a este ano, porque de facto é pesado e justifica em grande parte os resultados obtidos. Muito bem. Em termos de números, já os estive a atualizar aqui, portanto, só falta aqui colocar a cotação, quis dar aqui uma cotação mais momentânea, já estamos em 66.10. Importa dizer que ele tocou nos 70 há relativamente pouco tempo atrás, assim aqui portanto há 2 ou 3 dias atrás, tocou nos 70 dólares. A minha posição, se bem se recordam, eu aqui terei mesmo que entrar, porque entretanto, ok, como se lembram, a minha abertura foi a 60 dólares, portanto chegou a estar a 70, atualmente está a 66. Eu coloquei uma posição de saída de 71,90, penso que já tinha dito, porque de facto aqui já começo a achar bastante perigoso, não em função, se calhar, do REIT em si, mas em função da possibilidade de uma segunda vaga que devastaria completamente os REITs de malls, como é o caso do SPG. E, portanto, os lucros líquidos chegaram a estar muito altos aqui nos 70. Digo sempre a mesma coisa, REITs são investimentos a longo prazo, não são a curto, portanto, estes valores significam pouquíssimo, na minha humilde opinião. Tendo eu lucro ou prejuízo, neste momento estou com lucro, mas é irrelevante, passado 12, 24, 36 meses, aquilo que lá está. Poderei fazer algumas saídas e entradas, é certo, como já fiz, inclusivamente, mas nos próximos tempos não planei fazer. Se o SPG tocar em 71,90, aí haverá uma saída para depois haver uma entrada. Relativamente então aos números, eu já fiz o update. Houve de facto quedas em tudo, no revenue per share, nos FFOs, no EBITDA, que estava acima de 1 bilhão, 1.000 milhões, e passou para menos do que isso. É tudo perfeitamente justificável, especialmente no REIT, que ainda à volta de shopping malls, com o Covid-19. Acho que mantém uma posição ainda muito interessante a todos os níveis. A única coisa que realmente me preocupa é o book value de apenas quase 10% em relação à cotação. Mas também há que ver uma coisa, o book value já agora é uma coisa extremamente importante para uma stock, porque os imobilizados normalmente não são uma parte ultra relevante do setor de atividade e, portanto, a depreciação não é grande. Nos REITs não, a depreciação é muito grande. Ou seja, isto é um REIT que na realidade tem usado montantes massivos de depreciação e, portanto, estes 10% de book value, enfim, tem de ser, para mim, continua a preocupar um pouco, mas têm de ser levados com uma pitada de sal. Acho que é essa a lógica. Dividend do FFO, o payout ratio está ainda nos 81%. Aliás, este update ainda não o fiz, vamos aqui ver. Exatamente, aquilo que aconteceu foi que não foram libertados estes dados do payout ratio e, portanto, eu estou a assumir o último valor, portanto ele era de 81%, vou continuar a assumir 81%. É um REIT que vai ter alguma dificuldade em se financiar, mas o rating é muito bom, é o melhor do setor de malls. Acho que vai continuar a comprar e a expandir, e ainda bem, com o shareholder estou contente com essa estratégia. Acho que o price do FFO ainda nos revela, não diria um REIT em desconto, mas um REIT com uma posição comprável, perfeitamente, mesmo a 66. Portanto, eu estimo que este REIT, até ao final do ano, se não houvesse nenhuma vaga, ele poderia facilmente crescer para os 80, 90, eventualmente até aos 100 dólares. Claro que é muito difícil dizer.
E claro que as coisas podem correr mal e crescer em valor, mas acho que tem tudo para crescer. Isto não é uma recomendação de compra, naturalmente. Cada um de vocês tem, especialmente num REIT que está no setor dos moldes e que tem o risco inerente de uma segunda vaga. Mas, dado que foram libertados aqui alguns números, estou ainda bastante confiante. É um REIT que tem uma posição forte em liquidez, bastante forte para aquilo que normalmente acontece num REIT. É claro que há outros exemplos. O PSA já agora tem uma posição fortíssima de liquidez. É muito simples. Quando tem uma posição destas em liquidez, isso é refletido no preço e é um REIT, na minha opinião, claramente sobrevalorizado, embora estes sejam valores de julho. Portanto, em agosto, conclusão, o SPG continua tudo igual, ainda não libertaram aquilo que será o dividendo. Eu acho que vai ser similar a 1.3 ou maior, no caso de não haver nenhuma segunda vaga, nem os casos nos Estados Unidos continuarem a estar a um ritmo tão alto como têm estado. Se baixarem um bocadinho o dividendo, pode naturalmente subir bastante, porque teve um corte substancial, salvo na casa dos 40% no último trimestre. E, portanto, estou confiante nesta posição, continuo perfeitamente confiante com as minhas duas compras e devo até dizer mais, em função dos pouquíssimos REITs que se têm mostrado para mim compráveis, já me passou pela cabeça aumentar a minha posição, até porque, como vocês aqui podem ver, eu tenho algum espaço livre. Tenho 1.600 euros de espaço livre. Não tenho, houve um mês em que não consegui comprar, porque não encontrei nada que se pudesse comprar, e já me passou pela cabeça aumentar as minhas posições, tanto no GIO como no SPG, mas enfim, seria algo que não vou fazer para já e pode acontecer no futuro, mas para já estou concentrado nesta conta que não reflete a minha carteira total de REITs, montar um portfólio inteiro com vários REITs que eu sigo e que conheço e analiso e com base nisso então termos uma carteira. Vamos então passar para o episódio de hoje. Espero que gostem. Até já. Antes de saltar para a analítica, deixem-me só, por favor, aqui mostrar muito rapidamente no site do Omega o que é que eles dizem sobre eles próprios. Já fiz isto para outros REITs e convinha ser justo com todos. Nos últimos 10 anos, o retorno total foi 338%. Naturalmente não é só o REIT a dizer, é porque é verdade. Neste momento foi o 27º em termos de retorno de todos os REITs neste período. Portanto, há muitos REITs e, portanto, ser 27º, de facto, é um accomplishment, por assim dizer. Portanto, um alcançar de algo importante. Há 17 anos, e lá está, isto aqui é algo que outra das razões pelas quais eu adoro o Omega, há 17 anos consecutivos que incrementa os seus dividendos. Atualmente continua a pagar, como eu já tinha dito há bocadinho, os 67 cêntimos por quarter, por trimestre. Dizem eles que estão focados em Smart Growth e já vamos aqui ver algumas coisas dos quarter highlights que são importantes. Portanto, já está declarado 67 cêntimos no terceiro trimestre, que vão agora ser distribuídos, como eu vou mostrar, e tem consistentemente capturado 99% da renda, mesmo em Covid-19. Aliás, durante esse período não seria expectável, e foi por isso que eu fui um bocadinho crítico relativamente a REITs, que estavam, aliás, a suspender o dividendo durante este período, quando não haveria assim tanta razão para o fazer. Venderam 7 propriedades, gerando 13 milhões em ganhos. Eu não tenho a certeza quais é que foram as 7 propriedades, nem quando é que elas foram adquiridas, mas veremos aqui os FFOs ainda muito estáveis por causa disto. Aliás, os AFFOs bastante estáveis por causa disto, de certeza absoluta. Completaram também 50 milhões de euros de dólares, aliás, em novos investimentos. Investiram 31 milhões, isto ainda relativamente ao segundo trimestre, não vou falar mais nada para baixo. Foi pago o dividendo de 67 cêntimos também. E aqui temos talvez um ponto importantíssimo. Foram pagos 300 milhões de dólares em credit facility, portanto borrowings. Basicamente são linhas de crédito, essencialmente, falando em termos curtos. 31 milhões em renovação de capital e a construção que ainda está
projetos de construção que ainda estão a vigorar. E portanto tem aqui highlights bastante interessantes. Aconselho a verem naturalmente portanto, todo o site e toda a informação que o Omega disponibiliza. Aquilo que me parece importante dizer é o breakdown da dívida, como ele tem flutuado e como é que vai flutuar no futuro, mas atualmente, de facto, comprova-se que tem alguma liquidez, aliás, peço desculpa. Tem um cash flow bastante consistente e estável, é isso que eu gosto. Não tem tido quebras de inquilinos, nem pouco mais ou menos, e tem crescido muito, muito, muito consistentemente, o que eu gosto. Em termos de leverage, vamos ver que está um bocadinho sobrevalorizado a mais do que o que eu queria. E portanto, basicamente são estes os highlights. O portfólio também já falei, não gosto tanto de não ser muito diversificado, embora naturalmente esta propriedade no UK seja muito, muito usada para mostrar a diversificação além daquilo que é portanto, os investimentos dos Estados Unidos. Há também aqui algo que é importante, e era por isso que eu estava a dizer a maturidade futura. Não há uma maturidade a vencer até nos próximos 2 anos, portanto até 2022, e isto confere aqui alguma segurança nos próximos tempos, ou seja, confere aqui um buffer para termos noção o que é que realmente pode acontecer com este REIT, mas eu auguro um futuro relativamente bom a este REIT, com as coisas más que tem e que eu já vou também salientar, mas auguro aqui de facto um futuro, se ele continuar a ser muito bem gerido, auguro aqui um futuro bastante interessante. E dá-nos aqui, se quisermos, um buffer de 2 anos em que dificilmente as coisas correrão muito mal em função, só falando na questão de maturidade de dívida. Agora, no caso de haver uma segunda onda de Covid-19, é um REIT que está bastante mais propenso a resistir a essa vaga do que, por exemplo, algo como o SPG, que está no setor dos moldes. Mas o mundo é dinâmico, performances passadas não são indicadores de performances futuras, tudo isto pode mudar e pode mudar rapidamente. O que é certo e verdade é que até agora as coisas estão a soar bastante bem para o Omega, e é por isso que a cotação, inclusive nos últimos 30, 60 dias, aumentou e tem estado lá em cima. Vamos ver o que é que acontece aqui para a frente e vamos já então saltar para a analítica. Continuando então aqui a nossa análise, na realidade eu demorei aqui 2 dias para voltar a gravar. Estamos hoje, dia 16 de agosto. Simplesmente porque estava a haver muita volatilidade do mercado e eu estava atento a outras coisas e queria de facto aqui, enfim, fazer uma análise um bocadinho mais com calma. Atualmente a sessão, o HI fechou a sessão a cotar 31,12. Vimos este aumento aqui nos últimos dias, semanas. Deveu-se, na minha opinião, ao release em parte dos earnings, mas também ao facto de, enfim, o ex-state dividend basicamente estar a ocorrer nesta altura e haver sempre uma corrente. Vemos também que o OHI nos últimos tempos teve esta queda acentuada, a queda corona, que enfim, foi transversal a muitos REITs. Eu fiquei muito surpreendido, efetivamente, por o OHI ter esta queda abrupta. Não estava a contar, porque, inclusivamente, revelou-se um total, uma especulação excessiva, porque o OHI reportou earnings bastante consistentes com aquilo que faz parte do REIT e que se estava à espera, e portanto notou-se que o OHI basicamente passou por esta crise corona como se nada fosse. E portanto não havia razão para cair tanto. Este REIT esteve completamente em saldo. Tinha sido uma compra fantástica. Há quem o comprou na casa dos $13, mas mesmo que fosse 14, 15, 16, o que quer que fosse, tinha sido uma autêntica pechincha. É a forma como eu vejo este REIT. Nesta queda corona. Além disso, é um REIT muito consistente ao longo do tempo. A XTB leva-nos apenas até 21 de março de 2019, mas é um REIT muito, muito, muito consistente e que de facto tem aqui uma progressão bastante grande. Muito bem, vindo então aqui falar de analítica,
atualmente está a cotar 32,42, o que na realidade já não é bem verdade, porque é 31,12 o valor da última sessão. Eu vou fazer update disso. Market cap atual de mais ou menos, este valor aqui não está a ser multiplicado pelas shares e pela cotação atual. Logo, não sei porque é que este link aqui está, terá sido, suponho eu, para gravar este episódio. Muito bem, exatamente, eram os earnings e devo ter feito copy-paste sem querer. Revenue por shares reportada há pouquíssimos dias, 1.09 dólares. Os FFOs do último ano, de cerca de 644 milhões. Os FFOs do último ano por share de 2.9 dólares. Os FFOs do último trimestre a aguentar-se também muito bem, na casa dos 0,84 dólares por share. O EBITDA do último, ou EBITDA em português, como nós pronunciamos, do último trimestre a ser de 240 milhões de dólares, o que dá um total anualizado de praticamente 1 bilhão, 1.000 milhões de dólares de EBITDA total. Portanto, temos aqui uma comparação. Isto é muito importante para se perceber onde é que estamos. O HI é claramente um REIT bastante mais pequeno do que o SPG. O market cap é quase um terço, não é? E isso reflete-se também no EBITDA. Estamos a falar de um REIT bastante maior que o Geo, de cerca de 3 vezes em termos de EBITDA, mas de para aí umas 6 vezes ou 5,5 pelo menos em termos de market cap. E portanto, eu estou a falar do SPG e do Geo, porque, como sabem, e espero que estejam a seguir sempre a série, são as duas posições que neste momento eu tenho abertas. Total liabilities do último quarter foram de 5,52 bilhões, portanto tem uma dívida bastante considerável, mas lá está, o market cap neste momento é ainda bastante superior ao total liability e portanto a mim dá-me aqui um grau de segurança quando isto acontece. Reparem que isto não é extremamente comum, onde realmente acontece com sobeja a diferença é no PSA, que é muito maior o market cap do que o total liability, mas depois o que acontece é que isso é refletido no valor de mercado e temos um price over FFO altíssimo que eu nunca consideraria entrar a este preço. Total long term debt, também bastante parecido. Estes dois valores costumam andar mais ou menos na mesma gama de valores, se quisermos. O cash é que é algo muito, muito, muito reduzido. Eu diria até que é o tendão daqueles neste momento do Omega. Tem um cash ultra reduzido que depois nos leva a um cash to debt minúsculo, não chega a 1%. E até me surpreendeu, vou ser muito sincero, até me surpreendeu que o OHI mantivesse o dividendo a 67 cêntimos este quarter. Eu pensei que iria reduzi-lo e estava muito atento porque sabia que ia analisar o OHI para este episódio e porque quero de facto colocar uma opção de compra, porque sou uma ordem de compra, aliás, porque sou fã deste REIT, mas estava a pensar que ele ia ser cortado pela liquidez, que o valor iria, enfim, que isso seria refletido na cotação do REIT, que o price over FFO viesse, sei lá, para os 8, 9, um valor que me apraz muito mais entrar. Mas já lá vamos ao price over FFO. Total Shareholders Equity do último trimestre, cerca de 4 bilhões. Lá está o dividendo, como eu estava a dizer, manter-se em 67 cêntimos por share, o que dá, trimestralmente, o que dá um yield de, mesmo assim, mais de 8%. E, portanto, um yield muito, muito forte. Eu acho que foi uma estratégia, se calhar até um bocadinho arriscado, o OHI manter o dividendo tão alto. Eu acho que tinha condições para o reduzir, exceto não ter argumentária para o reduzir em termos de Covid-19, ponto 1, e ponto 2, arriscar-se pela primeira vez a reduzir o dividendo nos últimos anos. E, portanto, teve que o manter. Eu acho que, na realidade, havia margem para o diminuir, mas, dadas as condicionantes, teve que o manter. E eu, provavelmente, se tivesse a gerir REIT, enfim, tenho uma informação minúscula deste REIT, não é? Comparativamente com quem eu gero atualmente, mas provavelmente também teria mantido o dividendo em 67 cêntimos, porque seria forçado a isso, simplesmente porque as consequências seriam catastróficas. Agora, eu pensei que se ia refletir um bocadinho mais no Covid,
o efeito Covid, aliás, não aconteceu e, portanto, não há aqui grande margem para o fazer. A liquidez continua minúscula, mas enfim, é um REIT que muito regularmente tem liquidez minúscula e tem-se safado com isso. Depois, o book value por share é de 17,49. Reparem que no pós-corona este REIT esteve a $14, a menos do que isso na verdade, e tem um book value maior do que $14. Portanto, tinha sido uma compra. Eu não sei se algum de vocês comprou este REIT a $14, mas se alguém comprou, e eu não o comprei a 14, mas comprei um pouco acima disso, ou um bom pedaço acima disso, salvo erro a 19. Entretanto, liquidei a posição, porque se tratava de trade, não era do portfólio de REITs. E arrependo-me em grande parte de não ter alocado uma quantidade substancial do meu capital ao Omega nessa altura, porque fazia todo sentido. Atualmente temos um price over FFO de quase 11 e eu queria colocar as coisas em perspectiva, até porque surgiu uma pequena discussão sobre isso, porque é que o Store, se tinha um price over FFO relativamente baixo comparativamente, por exemplo, com o PSA, porque é que eu não considerava entrar. E, meus caros, tem tudo a ver e minhas caras, tem tudo a ver com o setor. Setor saúde, setor de storage unit, setor prisional e setor de malls, portanto tudo faz diferença. Eu diria que em saúde eu pago um prémio, mas mesmo assim não quero ir acima de 7, 8 por norma. E portanto eu vou colocar uma ordem provavelmente para comprar OHI a 28. Se eu comprar a 28 estou em 9,65, portanto ainda me parece um bocadinho excessivo. Vou colocar 27, já dá 9,31. Vamos ser sinceros, não havendo uma segunda onda de Covid-19, não é expectável que vá acontecer uma queda brutal neste REIT. E mesmo havendo, e essa é que é a grande questão, hoje em dia já se percebeu que, por exemplo, um OHI resistiu bem à primeira onda, logo a probabilidade de resistir bem a uma segunda, porque simplesmente não houve. E no caso do Omega até poderia haver razões para isso, nomeadamente ao nível dos inquilinos ou dos clientes dos inquilinos que deixariam de ir aos CNFs com medo de serem contagiados, por exemplo, como acontece em Portugal, as pessoas deixarem de ir às consultas com medo de serem contagiadas, mas isso não aconteceu, ou pelo menos isso não se refletiu no pagamento de rendas por parte dos inquilinos do OHI. Nesse sentido, eu vou colocar hoje uma ordem, vou ser bastante agressivo, vou colocar uma ordem e até aqui estive a pensar se valeria a pena colocar mesmo a 28, possivelmente vou colocar a 27,5, mas vou ser duplamente agressivo, ou seja, eu vou colocar uma ordem a 27,5, o que me dá um price over FFO. Ora, onde é que ele está? Ou aqui alguma coisa que aconteceu? Exatamente, porque aqui eu tenho que colocar uma vírgula e não um ponto. Assim é que é. Já me dá menos de 9,5. Já me sinto bastante confortável no OHI, atenção, setor de saúde, e o REIT que é a fazer este investimento. O grande tendão daquilo, na minha opinião, é a liquidez do fundo. E quando digo liquidez, não estou a falar de liquidez da stock, estou a falar do dinheiro em caixa no fundo, ok? Que se traduz num cash to debt muito minúsculo. O dividend to FFO payout ratio, na realidade, está no limite também. E, portanto, isso também pode ser um ponto de consideração para vocês, no caso de quererem adquirir este REIT. Lá está, o facto de eu adquirir não é nenhuma recomendação de compra, nem é por eu adquirir que vocês devem adquirir, naturalmente. Mas a 27 dólares e meio eu já me sinto confortável, porque se traduz num price over FFO abaixo de 9,5. E, portanto, aquilo que eu vou fazer é, assim que possível, porque neste momento as transações estão fechadas, colocar um ticket. Ora bem, vamos aqui ao OHI, aqui está ele. Neste momento está fechado, portanto não vamos aqui conseguir colocar uma ordem, mas assim que ela abra eu vou colocar uma ordem de 27,5 dólares. Agora, como disse, ser bastante agressivo, na medida em que eu vou utilizar todo o meu espaço livre. Eu vou alocar 1.600 euros a este REIT e ficaria bastante confortável com esse investimento.
não vou aqui fazer nenhuma análise técnica em particular. O que eu posso dizer é que se por acaso eu entrar a 27,5 e o valor de 27,5 não é mágico, é o último suporte que nós temos, basicamente. É um bocadinho acima do último suporte, portanto o último suporte deverá ter sido 27,41. Eu vou colocar um pouco acima. Reparem que este suporte aconteceu no dia 23 do 6, 23 de junho, já há, portanto, junho, julho, agosto, se calhar há 3 meses, nos últimos 2 meses e meio, quase 3, não é? E, portanto, já foi há algum tempo. O outro suporte anterior foi a 24. Este suporte aqui eu não vou considerar, até porque nem se trata bem de um suporte. Aliás, nenhum suporte é consolidado. Se houvesse um, seria mesmo este aqui a 24, mas eu acho que isto são meras flutuações, ao contrário de outros REITs que têm suportes muito bem consolidados, isto aqui são meras flutuações, e portanto este 27,5 tem também como base o último suporte. Até poderia eventualmente colocar a 27,60 e provavelmente posso fazer isso, só para ter um bocadinho mais de margem, ou de certeza da aquisição, no caso de andar lá, porque ele fica mesmo em cima dos 9,5, price over FFO, e portanto será isso que eu vou fazer, algo de 27,50, 27,55, 27,60 por aí. Mas de facto vou alocar uma margem grande do espaço livre que tenho nesta série de REITs e portanto é a minha compra de agosto. Possivelmente não vou comprar em agosto e vamos ver se eu compro até ao final do ano. Estou confiante que até ao final do ano vai entrar a ordem. E depois para setembro já farei uma compra totalmente diferente. Ora, voltando então aqui à nossa apresentação, aquilo que eu vou fazer é completar aqui os dados, portanto um price over FFO, no caso de se comprar a um target de 27 ponto, eu vou mesmo colocar 60, porque foi essa a última, exatamente, resistência, fica a cerca de 9,5, portanto 27,60 implica eu vou colocar este sinal de implica, um price over FFO de cerca de 9,5. Portanto, vou aqui falar de algumas coisas que é importante. A parte boa, efetivamente, do REIT é a capacidade de se financiar no futuro. Eu só, no fundo, salientaria isso. Portanto, temos um rácio de debt to EBITDA, portanto, debt to EBITDA de neste momento de cerca de 5,20, 5,2 e portanto aqui isto é um ponto que na minha opinião é bom porque permite alavancagem futura. Ok. Um ponto mau será o cash to debt, não é? Portanto, esse aí é... Portanto, cash to debt de apenas... Eu vou só colocar menos de 1%. Penso que o REIT esteja numa boa posição para se alavancar. Não tem muita liquidez, não se trata de capitais próprios. Não tem muita liquidez e isso poderá até influenciar um bocadinho na forma como se poderá financiar. Acho que tem potencial, já falei disso, acho que tem potencial de aquisições futuras e de mergers menos, mas mais de aquisições futuras. Portanto, salientar todos estes pontos e salientar aqui algo que me apraz muito dizer e dos REITs todos até analisados salta à vista, tem um desvio de 15% de FFO por quarter. Portanto, na realidade, em função dos dados que nós temos disponíveis, podemos dizer que o OHI beneficiou com o Covid de alguma forma. No geral é isto. Book value não está nada mal. Portanto, na casa dos 63%. E temos o payout ratio no limite também, já tinha dito. Portanto, aqui seria basicamente isto que eu gostaria de salientar sobre este REIT. Haveria aqui também uma questão que eu há bocado estava a colocar, exatamente, o book value por share.
portanto, do REIT ter andado abaixo desta cotação. E temos que ter noção de uma coisa, muitos de vocês se calhar analisam stocks e os REITs são diferentes. O book value não é uma coisa que se deva levar à letra, porque o book value tem implícita a depreciação que se usa, e se há veículos financeiros que usam e abusam, no bom sentido, naturalmente, da depreciação, são precisamente os REITs. E como tal, agora, se eu encontrar um REIT que tem um book value acima do preço que ele tem, então aí ou há algo de muito mal com o REIT, ou eu estou interessadíssimo em comprá-lo. É aquele deep value muitas vezes que eu algumas vezes falo. Eu vou mostrar ao longo deste e vou cobrir esse REIT este ano de certeza, só que também queria mudar aqui um bocadinho de setores. É um concorrente do SPG e, portanto, há um concorrente do SPG que de facto está bastante sobrevalorizado, subvalorizado a esses níveis, mas eu depois, quando chegar à altura, falarei, até porque ele pode disparar no preço entretanto, coisa que duvido. Portanto, quando chegar à altura dele, falarei. Portanto, seria isto que eu salientaria, portanto, no HI. Parece-me então os pontos a salientar. E agora o nosso target portfólio. Portanto, incluiríamos agora o HI. Neste episódio, que foi o quarto episódio, eu quero um target price de entrada de... Vou aqui colocar mais ou menos... Aliás, não posso fazer isso. E não é verde. Será precisamente amarelo, de 27,6. O setor então da saúde tem um market cap de 7,2. Ora, aqui saúde tem um market cap de 7,2 bilhões. O target do meu portfólio, provavelmente, temos que também considerar aqui, há aqui várias coisas que eu não estou a dizer, e mesmo nestes episódios às vezes ficam com 1 hora, e para eu dizer tudo e mais alguma coisa, passaria aqui um dia inteiro a falar. E às vezes atalho muita coisa. A grande razão de eu estar a alocar muito mais ao HI do que aquilo que aloquei ao GIO e ao SPG é muito simples, é que o HI é líder do seu setor. O GIO não é ainda. A minha convicção é que vai ser por um motivo que não o mero crescimento e a mera naturalidade do setor, por outro motivo, mas lá chegará a altura em que falaremos disso. O SPG é líder do setor, convém dizer isso, porém o SPG está num setor que neste momento, além de me parecer um bocadinho sobrevalorizado, tem um grande risco a uma segunda vaga de Covid-19, ou uma segunda reação dos mercados ao Covid-19, não tem necessariamente que ser uma segunda vaga. Um price over AFFO de, portanto eu aqui vou colocar também a laranja, porque ainda não sabemos se entramos, portanto é essa a lógica, de 9,51, no caso de conseguirmos entrar a 27,6. O quarter, que eu acho que não disse, ficaria a 32,85. Nem sequer olhei para ele, neste caso não me parece relevante porque é líder de setor, 32,85. E, entretanto, como já sabem, tivemos a aquisição, como eu já mostrei, tivemos a aquisição do SPG a 60 dólares, em mols, tudo direitinho, isto está, eu vou já adjudicar praticamente esta linha, e agora temos aqui no quarto episódio então o OHI a estes traços. Aquilo que eu vou fazer é tentar que o OHI represente 10%, e aqui vou ser bastante ambicioso e até disruptivo com algumas das coisas que eu digo e com aquilo que eu penso e com aquilo que muita gente pensa. Eu quero que a minha posição no OHI represente 10%, porque o OHI, não no setor da saúde, isso é muito importante dizer. Eu estou a dizer que ele é líder, mas é líder nos SNFs, não é no setor de saúde como um todo. Mas para já eu só tenho um REIT de saúde, não vou tocar em saúde no próximo episódio e se calhar nos próximos 2 ou 3. Portanto, não me importo ter uma posição para já maior, mas diria que na casa de 10%, ou no máximo 10%, portanto, refletindo aqui bem isto,
até 10%, mas não me importa porque é um REIT muito consistente, é um REIT que é líder de setor, num setor que tem muito futuro, isso também é importante dizer, e portanto, enfim, isso conclui, se quisermos, a minha opinião sobre este REIT. Espero que tenham gostado do episódio. Se quiserem investir em REITs, podem abrir uma conta na XTB, cujo link está abaixo, é um link afiliado, portanto, depois de negociarem, a Aeroplus recebe uma gratificação por isso, ou uma comissão, como lhe queiram chamar. Não é por isso que nós fazemos esta série, é uma motivação para estarmos todos na mesma página e também para eu vir esclarecer dúvidas que muitas vezes vocês tenham, etc. XTB, muita gente me pergunta e ainda há pouco tempo surgiu essa questão de há plataformas com outras comissões mais baixas. A minha resposta quanto a isso é, se quiserem montar uma coisa de longo termo, que é o caso dos... Primeiro, se não quiserem montar uma coisa de longo termo, então não invistam em REITs, invistam em ações ou outra coisa qualquer que vocês estejam confortáveis, porque REITs é para longo termo. Ou então sabem muito bem o que estão a fazer e conseguem fazer trades. Por exemplo, eu aqui já conseguia ter no SPG, se eu saísse agora, e já tive a oportunidade de sair a valores mais altos, 10% no meu dinheiro, saía, alocava a outros, se calhar, e em breve estaria com certeza a fazer outro tipo de lucros, mas não é essa a ideia, embora no caso do SPG eu até tenha aqui um limite de saída a partir do qual já não estou muito confortável com o price sobre a FFO, portanto, ok, e agora sim, eu estou, como deram conta, a um domingo a gravar isto e, portanto, no meu portátil é um bocadinho mais complicado, mas ele até já esteve pertinho. Eu, de facto, considero que há aqui já agora uma resistência e, portanto, tenho esta ordem de saída. Se por acaso sair muito bem, de certeza que eu voltarei a comprar, mas a ideia é adquirir estes REITs para o longo termo e, portanto, no longo termo, eu acho que vocês devem escolher uma plataforma estável e segura. E muita gente tem falado de outras plataformas com outras comissões mais baixas e tudo mais e perguntam-me o que é que eu acho e a minha resposta é taxativa e simples. No longo termo, se quiserem fazer isso, primeiro, nem comissões de 5, 10, 20 euros versus uma comissão de 1 euro ou 2 ou de 5 interessa assim tanto, porque no longo termo isso é nada e no longo termo vocês querem ter uma plataforma fiável. Eu confio na XTB e é por isso que aceito ser analista externo da XTB. Vocês terão que fazer esse julgamento de valor por vocês mesmos e não é para eu confiar que vocês devem confiar em alguma coisa. Eu confio e uso para mim, mas enfim, saberão vocês o que querem confiar. Eu aconselho usarem a XTB. Até agora não tenho a mínima razão de queixa relativamente ao formulário 8ban, que muita gente tem perguntado. A XTB, o que eu vos posso dizer é que está a trabalhar nisso. Eu próprio também já recolhi vários dividendos na XTB e acabei por pagar tudo, mas a XTB está a trabalhar nisso. E tenham cuidado com plataformas low cost, sejam elas quais forem, não estou aqui a mencionar nenhuma em particular, nem quero, porque efetivamente o tiro muitas vezes pode sair por a culatra e enfim, tenham apenas, ou pode correr tudo bem, mas tenham noção do risco que correm ao investir a longo termo numa outra plataforma. Um abraço a todos, foi este o episódio, vejo-vos no próximo e bons investimentos em REITs, se for o caso. Se não for o caso, continuem a seguir a série porque estarei aqui durante muito tempo a analisar REITs. Dúvidas, já sabem, coloquem abaixo. Um abraço, até à próxima.